Muito bem, continuando a nossa temática, agora a gente vai falar do tema funções dos direitos fundamentais. Veja, os direitos fundamentais, deles decorrem diversas funções. Veja, a principal função que a gente consegue visualizar dos direitos fundamentais, a primordial, é a função de defesa, função de limite aos poderes do Estado. Veja, os poderes do Estado, eles são limitados pelos direitos fundamentais. Quando a gente fala, por exemplo, de direitos fundamentais de primeira geração, são exatamente os direitos que exigem uma abstenção dos poderes públicos. Vale dizer, um direito de não intervenção na esfera de liberdade individual. Então, podemos dizer que os direitos fundamentais têm, por exemplo, uma função de limite, uma função de proteção do indivíduo em face do Estado. Essa proteção, vale destacar, ela é uma proteção também de obrigação para que o Estado proteja os direitos das pessoas. Então veja, o Estado, além de não poder limitar, além de não poder intervir nos direitos fundamentais, nos direitos individuais, o Estado ele tem a obrigação de proteger os direitos fundamentais em face de terceiros. Por exemplo, nós temos o direito à vida, um direito fundamental assegurado na Constituição Federal. E cabe ao Estado, por meio da segurança pública, proteger o direito à vida, assegurar o direito à vida. Os direitos fundamentais, além dessa função de proteção, de limite, eles também, em especial após o século XVIII e XIX, eles também assumiram uma função de prestação. Ou seja, inicialmente se exigia do Estado um não fazer, uma abstenção. Posteriormente, exigiu-se do Estado prestação positiva, ou seja, a sociedade queria que o Estado implementasse direitos, prestasse determinados serviços públicos, visando a redução das desigualdades sociais. Então, podemos dizer nessa introdução que os direitos fundamentais, ora, desempenham uma função de limite, de proteção tanto contra o Estado e também uma proteção contra os demais particulares, que é o que a gente estuda sob a denominação de eficácia horizontal. Os particulares também têm que respeitar os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, então, além dessa visão de proteção, de limite, eles também desempenham uma função de garantir, de assegurar, de prestações positivas. O Estado, ele assume a obrigação, por exemplo, de prestar diversos serviços, de implementar diversos direitos fundamentais. Por exemplo, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à moradia, o direito ao lazer, entre outros. Além dessa visão introdutória acerca das funções dos direitos fundamentais, é muito importante nós conhecermos a chamada teoria dos 4 status do Georg Jelinek. Veja, o Georg Jelinek foi um grande jurista alemão, e ele, por exemplo, ele foi um dos grandes teóricos da teoria geral do Estado, formulou um dos conceitos muito conhecidos de Estado, né, como uma organização dotada de um povo, de um território e de um governo dotado de poder de mando. O Georg Jelinek, ele, além de ter tratado de forma bastante ímpar acerca da teoria geral do Estado, ele elaborou os chamados 4 status dos direitos fundamentais. E é sobre esse tema que eu vou tratar agora com você. Legal? Joga aqui na tela comigo. Então, olha só. Vamos tratar aqui dos chamados 4 status de Jelinek. Segundo Jelinek, os direitos fundamentais, eles podem se apresentar sobre um status passivo, negativo, positivo e ativo. Veja, o status passivo, quando a gente pensa no status passivo, aqui o indivíduo é sujeito de deveres. Aqui o indivíduo encontra-se sujeito a deveres impostos pelo Estado.
Isso aqui é o que a doutrina chama de subjections. Aqui, o indivíduo no status passivo, ele é alcançado pelos deveres. Já no status negativo, aqui o que a gente visa é assegurar a liberdade. O status negativo exige do Estado uma abstenção. Então, no status negativo, por exemplo, o Estado não pode violar a liberdade. Isso aqui muito utilizado na França do século XVIII, as liberdades públicas. No status positivo, por sua vez, né, aqui o indivíduo ele é titular, ele pode exigir do Estado prestações. Então, no status positivo, nós podemos exigir prestações do Estado, principalmente aqui, ó, na temática dos direitos sociais, dos direitos econômicos e dos direitos culturais. E, por fim, nós temos o status ativo. O status ativo é aquele que vai permitir o cidadão, por exemplo, influenciar na vontade do Estado. Por exemplo, por meio dos direitos políticos, né? O cidadão, ele participa das decisões políticas do Estado. Ó, decisões políticas do Estado. Aqui nós temos, por exemplo, os direitos de cidadania, no sentido estrito. Então perceba que nós temos aqui o status passivo, segundo o qual o sujeito, ele tem deveres perante a comunidade na qual está inserido. Nós temos o status negativo, no qual o sujeito, o indivíduo, ele tem liberdade assegurada pela abstenção do Estado, pelo não fazer do Estado. No sentido positivo, né, é o direito de exigir, por exemplo, prestações estatais, em especial na temática dos direitos sociais. E, por fim, nós temos o status ativo, segundo o qual é possível o cidadão influenciar na vontade do Estado. Agora, nós vamos analisar um outro tema bastante importante, que é o tema da dimensão subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais. Veja, quando a gente fala de dimensão, deixa eu apagar aqui, quando a gente fala aqui, eu vou colocar bem aqui, ó. Primeiro, quando a gente fala de dimensão subjetiva, o que é essa dimensão subjetiva dos direitos fundamentais? A dimensão subjetiva são posições jurídicas subjetivas essenciais de proteção da pessoa. Como assim posições jurídicas subjetivas essenciais de proteção? São direitos que visam proteger, é chamado de subjetiva, porque são direitos da pessoa. E essa pessoa tem o direito de exigir a proteção de determinados direitos, exigir determinados comportamentos. Dessa dimensão subjetiva, né? Eu posso puxar aqui uma setinha, ó. Dessa dimensão subjetiva, existe o direito de exigir, vou colocar assim, a observância dos direitos assegurados. Essa ideia de exigir
Se essa exigência é endereçada ao Estado, quando a gente exige, por exemplo, que o Estado assegure, proteja direitos, é daqui que nascem os chamados direitos público-subjetivos. O que são os direitos públicos subjetivos? São os direitos que nós podemos exigir de quem? Do Estado. Direito público, porque eu vou exigir do Estado. Subjetivo, então o Estado vai ter que fazer isso em meu favor. Essa teoria da dimensão objetiva e subjetiva, nós pegamos emprestado do direito alemão. Em especial, né, desde o século XX, início do século XX, um caso julgado em 1958 pelo Tribunal Constitucional Alemão, que era o caso Lutz. A dimensão subjetiva, então, é exatamente essa ideia de eu poder exigir do Estado, exigir a observância dos direitos. Quando eu exijo isso do Estado, aí que surge a temática dos chamados direitos públicos subjetivos. Porém, nós também temos a chamada dimensão objetiva desses direitos. Quando se fala de dimensão objetiva, a dimensão objetiva, ela vai irradiar sobre toda a ordem jurídica. A dimensão objetiva são valores que devem ser, colocar assim, ó, observados por todos os poderes do Estado. O poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, ao atuar, eles precisam observar determinados valores, ou seja, eles têm que observar o limite dos direitos fundamentais. A dimensão objetiva, ela traz exatamente limites. Ela traz exatamente o quê? Diretrizes para a atuação do Estado. Ela traz os chamados vetores de atuação, de interpretação. Veja, a dimensão objetiva visa exatamente direcionar a atuação do Estado. O Estado não pode, violar esses direitos. Os direitos fundamentais na dimensão objetiva, eles irradiam seus efeitos para todo o ordenamento jurídico. Vou colocar aqui, ó. Os direitos fundamentais irradiam seus efeitos para todo o ordenamento jurídico do Estado. Essa ideia de os direitos irradiarem seus efeitos para todos os lugares, para todo o ordenamento jurídico, é daqui, por exemplo, que surge a teoria da chamada eficácia vertical, que é muito já assegurada, e também a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, aquela que diz que os direitos fundamentais vão alcançar, inclusive, as relações entre os particulares. Então, na dimensão subjetiva, nós temos posições que visam o quê? Proteger a pessoa, por isso a pessoa poderá exigir a observância dos direitos. Se essa exigência é destinada ao Estado, nós temos os chamados direitos públicos subjetivos. Já na dimensão objetiva, nós temos o quê? Valores, que vão exatamente o quê? Limitar a atuação de todos os poderes, de todo o Estado. Os direitos fundamentais, eles irradiam seus efeitos para todo o ordenamento jurídico. Com base nessa constatação, nós podemos aqui, como eu disse, tratar da chamada eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais. A eficácia,
nada mais é do que a capacidade para produzir efeitos. Os direitos fundamentais, eles têm a capacidade de produzir efeitos. E essa produção de efeitos se dá em dois planos. Essa produção de efeitos, ela pode ocorrer no plano vertical e no plano horizontal. A gente importou isso também do direito alemão. Quando se diz eficácia vertical, nós temos de um lado da relação jurídica o Estado e do outro um particular. E os direitos fundamentais, eles vão irradiar os seus efeitos nessa relação jurídica. Quais são os efeitos dos direitos fundamentais nessa relação? Os mais vistos: limitam o poder do Estado. Porém, em uma visão mais moderna, em especial com os direitos de segunda geração, eles também produzem o efeito de exigem prestações estatais. Então, os direitos fundamentais, na eficácia vertical, eles se aplicam a esta relação entre Estado e particular, exatamente em função de o Estado, ser o titular do uso legítimo da força, de ter diversas prerrogativas, é que se diz que a eficácia é vertical, como se o particular fosse sujeito aqui de direitos. Já na eficácia horizontal, por que se chama horizontal? Porque de um lado eu tenho um particular e do outro lado outro particular. Essa eficácia horizontal, ela é também chamada de eficácia privada, ou ainda de eficácia externa. A doutrina dominante e o Supremo Tribunal Federal entendem que os direitos fundamentais têm aplicação imediata e direta às relações entre os próprios particulares. Então, os direitos fundamentais devem ser observados não só nas relações entre o Estado e o particular, mas também nas relações entre dois particulares. Já chegou, por exemplo, aos tribunais brasileiros a seguinte questão: uma pessoa fazia parte de uma associação e ele foi excluído sumariamente, sem direito de contraditório, de ampla defesa, foi excluído da associação. Não conformado com essa situação, buscou o Poder Judiciário e o Judiciário entendeu que a exclusão de um associado de uma determinada associação tem que observar o devido processo legal. Veja que o Poder Judiciário determinou que mesmo nas relações privadas tenha de se observar o devido processo legal, que é um direito fundamental importantíssimo. Eu, inclusive, coloquei aqui uma decisão do Supremo, vamos analisar? Olha só o que eu tenho aqui, ó. Eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas. O que o Supremo disse? As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre cidadão e Estado, mas, igualmente, nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Ou seja, o Supremo aqui reconheceu a eficácia horizontal e, dentro dessa ideia da eficácia horizontal, hoje, doutrinariamente e de forma majoritária, nós temos a tese da aplicação imediata dos direitos fundamentais às relações privadas. Beleza? Então guarda isso é muito importante. Continua comigo aqui. Agora, nesse tema, nós vamos tratar das características principais. Olha só, fica atento com isso.
Esse tema, características principais, é também muito cobrado na prova e o que nós vamos fazer de forma objetiva, analisar as principais características que são analisadas, que são tratadas pela doutrina dominante. Não temos como aqui analisar todas as características, porque cada autor, cada doutrinador utiliza uma quantidade. O que eu fiz? Eu peguei, segundo a maioria dos autores que são explorados na prova, eu peguei as principais características que são tratadas na doutrina e que são exploradas na prova. E agora vamos procurar aqui de forma objetiva fazer um comentário pontual acerca de cada uma delas. Legal? Vamos lá? Então o que é que nós temos aqui, ó? A primeira característica de que vamos tratar é a característica da historicidade. A primeira característica, então, vai ser a característica da historicidade. A característica da historicidade significa que os direitos fundamentais encontram-se, os direitos fundamentais encontram-se em constante modificação. Por que eles encontram-se em constante modificação? Porque os direitos fundamentais, eles são frutos da evolução histórica da sociedade. Então, em cada época, nós temos um conjunto de direitos que são assegurados, e esse conjunto não é estático. Em cada época, nós temos uma modificação. Essa característica da historicidade é o que vai, por exemplo, nos levar a estudar as gerações de direitos. Por quê? As gerações de direitos, né? Estudar gerações nada mais é do que estudar a cronologia desses direitos, a cronologia histórica. Então, primeiro, falou de historicidade, significa que direitos fundamentais são frutos de evolução histórica, eles não nasceram todos em um momento único da história da humanidade. A ideia de universalidade, né, decorre de quê? Da dignidade da pessoa humana. Ora, se nós estamos tratando de direitos que são fundamentais, então, em tese, todas as pessoas são titulares de direitos fundamentais. Essa é a regra. A regra é: todas as pessoas são titulares. Só que nós temos que ficar atento. Por quê? Por exemplo, existem direitos só, do brasileiro nato, existem direitos só do cidadão. Então, assim, a regra geral é que a universalidade vai alcançar todas as pessoas. Fica atento com esse detalhe aqui. Um breve comentário. A universalidade, de forma geral, significa que, já que estamos tratando de direitos fundamentais, todos os seres humanos, então, precisam ser alcançados. Porém, quando a gente analisa isso sob a ótica da Constituição, a gente vai ver que nem todos possuem a mesma quantidade de direitos. Por exemplo, os brasileiros natos têm direitos que os brasileiros naturalizados não têm. Por exemplo, um brasileiro nato pode ser presidente da República, um naturalizado não pode. E mais, existem direitos na Constituição que alcançam brasileiro e estrangeiro. Por exemplo, liberdade de locomoção. Existem direitos que o estrangeiro não tem. Por exemplo, direitos políticos. Então, o que eu tenho? A regra geral é: universalidade significa que todos os seres humanos têm direitos fundamentais. Porém,
Isso não significa que, na Constituição Federal, brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros tenham exatamente os mesmos direitos. Isso não é verdade. Eu acabei de te dizer, existem direitos que o brasileiro nato tem e o estrangeiro e o naturalizado não tem. Existem direitos que todos possuem, por exemplo, liberdade de locomoção, direito de propriedade. Existem direitos que são somente do cidadão. E aí você exclui, por exemplo, os estrangeiros que, em regra, não têm direitos políticos no Brasil. Mas a universalidade, pelo menos do ponto de partida, pode-se dizer que visa alcançar todas as pessoas. Legal? Tudo bem? Joga aqui na tela comigo, vamos continuar aqui a nossa temática. Inalienabilidade, irrenunciabilidade e indisponibilidade. A inalienabilidade, a doutrina dominante diz o quê? Que os direitos fundamentais, eles não possuem conteúdo econômico-patrimonial. Pelo menos a regra é essa. Então, em tese, inalienável, eu não posso trocar, vender, dispor. Por isso que se diz, por exemplo, que os direitos são indisponíveis. Indisponíveis por quê? Porque eu tenho, mas não posso fazer o que quiser desses direitos. Eles são irrenunciáveis. Por que são irrenunciáveis? Porque eu não posso abrir mão. Agora a doutrina diz assim, ó, é possível deixar de exercer um direito. Eu posso deixar de exercer um direito. Detalhe, essa inalienabilidade, irrenunciabilidade e indisponibilidade, ela não é absoluta, mas ela encontra um limite. O limite é a dignidade da pessoa humana. Então, por exemplo, eles são indisponíveis? São. Só que em alguns casos eu posso dispor, por exemplo, direito à imagem não é totalmente indisponível, né? Eu posso vender a minha imagem, por exemplo. Então, nós temos essas características de inalienáveis, irrenunciáveis, lembrando que eu não posso abrir mão, mas posso deixar de exercer um direito. Tem um limite? Tenho. A dignidade da pessoa humana. O que mais? Temos aqui a característica da imprescritibilidade. Imprescritibilidade significa que esses direitos, em regra, né, não desaparecem com o simples decurso do tempo. São direitos imprescritíveis, né? Por quê? Porque eles, em regra, vou colocar assim, ó, em regra, não possuem prazo constitucional para exercício. Não há um prazo assim, você tem o direito à liberdade de locomoção durante determinado tempo. Eu coloquei em regra por quê? Por exemplo, na Constituição Federal, no artigo 7º, né, quando trata dos direitos individuais dos trabalhadores, há ali, por exemplo, uma disposição que diz que a ação, a reclamatória trabalhista, ela deve ser proposta na Justiça do Trabalho em até 2 anos após a extinção do contrato. Veja que aí nós temos um típico caso de prescrição. Se aquela pessoa que saiu da empresa não entrar com a reclamatória trabalhista em até 2 anos, prescreveu, perdeu o direito de ir atrás ali daquilo que entendia que era seu. Veja, a regra é, os direitos fundamentais, eles não vão desaparecer com o simples transcurso do tempo, ou seja, o simples decurso de um determinado tempo não faz desaparecer os direitos fundamentais. Por quê? Porque, em regra, eles não têm prazo de validade, em regra, eles não prescrevem, em regra, eles não desaparecem com o simples passar do tempo. Legal? Na próxima aula continuamos com essa temática. Grande abraço.